E aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre ética, é o assunto preferido da rapaziada aí, né? E não tem que ser diferente, né? No podcast, e tudo mais, são os assuntos aí, as aulas mais ouvidas junto com o civil, né? E é bacana a gente saber, porque são questões relativamente fáceis, né? Tem ali, não traz muita interpretação, na verdade, geralmente são mais letras de lei, tá? Antes de começar o nosso episódio, vale aquele lembrete, né, de você dar uma corridinha lá no Instagram, segue a gente, salva os posts, tem os vídeos, tem tudo lá. No Spotify e demais agregadores aí de podcast bombando também. Todo dia essa aula está lá, estará lá, né? Ou já está também, não sei, mas provavelmente já está. A gente posta primeiro lá. Além disso, né, tem os nossos cursos para a segunda fase. Então, descrições aqui no o link aqui na descrição, na verdade, né? Então, o acesso é vitalício, a primeira aula é free, aulas com custo muito barato mesmo, que é para te ajudar a passar aí nessa prova, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aí para o nosso episódio. Primeira questão, vamos lá. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que estão? Firmão aí nos estudos? Vamos agora para uma matéria bem legal aí, né? Ética. A gente está falando sobre o quarto unificado e essa matéria de ética é muito legal, né? A galera sempre vai bem aí na prova de ética, então é legal a gente estar com ela na ponta da língua porque são ali, sempre passa pelo estatuto ou pelo código de ética, regulamento geral, alguma coisa nesse sentido. Então fica bem tranquilo da gente acertar aí, talvez gabaritar ou acertar a maioria das questões, beleza? Pessoal, antes de mais nada, aquele recado básico, né? Esse áudio e esse vídeo eles estão ou no YouTube ou nas plataformas de áudio também, respectivamente, né? Também entra aí com algum atraso no YouTube, mas chega lá que vai estar também essa aula lá. Não custa lembrar e pedir para vocês darem um like e seguir a gente aqui no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, onde quer que você esteja ouvindo, beleza? E quando for fazer a segunda fase, não esquece dos nossos cursos, os links estão na descrição aqui do episódio. Por enquanto tem só o de trabalho, mas a gente vai fazer de penal, de civil, de outras matérias também para te ajudar aí na segunda fase, beleza? Sem mais delongas, vamos aí para a nossa primeiríssima questão. Vamos lá. A questão diz o seguinte, olha só. Esculápio, advogado, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para a galera. Aí, boa. Esculápio, advogado, inscrito há longos anos na OAB, após aprovação em exame de ordem, é surpreendido com a notícia de que o advogado Sófocles, que atua no seu escritório em algumas causas, fora entrevistado por jornalista profissional, tendo afirmado ser usuário habitual de drogas. A entrevista foi divulgada amplamente. Após conversas reservadas entre os advogados, os termos da entrevista são confirmados, bem como o vício portado. Não há acordo quanto ao eventual tratamento de saúde, afirmando o advogado Sófocles que continuaria a praticar os atos referidos. Diante dessa narrativa, à luz da legislação aplicável aos advogados, é correto afirmar que, olha só, letra A, não há penalidade prevista, uma vez que se trata de questão circunscrita à saúde pública. Isso aqui está errado, a gente já vai ver o porquê. Letra B, o advogado pode ser excluído dos quadros da OAB, também está errada. Letra C, a sanção disciplinar se aplica a eventual uso de drogas, também está errada. E agora sim, olha só, a letra D, diz o seguinte, a letra D. Opa, vou voltar aqui, peraí. A letra D diz assim, ó, no caso em tela, há sanção disciplinar aplicável, tá? De fato há, né, pessoal, a sanção, então aqui a nossa letra D é a correta. Existe sim a sanção, existe sanção, né, aplicada, que é o caso do artigo 34, beleza? Inciso 25, que diz que constitui infração disciplinar manter conduta incompatível com a advocacia. E aí, e no parágrafo único desse artigo, diz que inclui-se na conduta incompatível, olha só, a prática reiterada de jogos de azar não autorizado por lei, a incontinência pública e escandalosa, e aí a letra C, que é o que a gente quer, a embriaguez ou toxicomania habituais, beleza? Então, a letra D é a nossa correta. Existe sim
aplicação, a sanção aplicada nesse caso, tá? Na questão número 2 temos o seguinte, olha só. Os advogados Pedro e João desejam estabelecer sociedade de advogados com o fito de regularizar o controle de seus fluxos de honorários e otimizar despesas. Estabelecem contrato e requerem o seu registro no órgão competente. À luz da legislação aplicável aos advogados, é correto afirmar que, letra A, é possível a participação de advogados em sociedades sediadas em áreas territoriais de seccionais diversas. Aqui está correto, né, pessoal? Porque é o artigo 15, parágrafo 4º, tá? Que diz, né, que, olha só, nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional, beleza? Então, dessa redação aqui, a gente vê, né, que o advogado ele pode até integrar várias sociedades, isso não há impedimento. Só que é possível, né, uma sociedade por estado, beleza? Ou seja, uma sociedade por cada conselho seccional, tá bom? A letra B diz o seguinte, olha só. O código de ética não se aplica individualmente aos profissionais que compõem sociedade de advogados. Aqui está errado, né, pessoal? Olha só, artigo 15 também, só que daí é o parágrafo segundo, que vai dizer que aplica-se à sociedade de advogados o código de ética e disciplina no que couber. Beleza? Aí nós temos a letra C. A letra C diz assim, ó, podem existir sociedades mistas de advogados e contadores. Aqui a gente vai se basear no artigo 16, que diz que, tá errado, tá? Não são admitidos a registros nem podem funcionar as sociedades de advogado que apresentem formas ou características mercantis, que adotem denominação de fantasia, que realizem a atividade estranhas à advocacia, que inclua sócio não inscrito como advogado ou totalmente proibido de advogar. Então, também está errado, não pode misturar, tá? Por fim, temos a letra D. A D diz assim, ó, letra D, a procuração é sempre coletiva quando atuante sociedade de advogados. Daí a letra D, né, também está errada, porque a procuração coletiva, fala, né, que a procuração coletiva, quando atuante sociedade de advogados, aqui não é, né, pessoal? É com base no nosso artigo 15, parágrafo terceiro, tá? Que vai dizer lá pra gente que a procuração ela é individual e também indicar aí a sociedade da qual fazem partes, beleza? Agora a gente vai para a questão número 3. Olha só que bacana essa questão. Olha só. Hércules, advogado recém-formado, é procurado por familiares de uma pessoa que descobriu por vias transversas estar sendo investigada em processo sigiloso, mas não tem ciência do objeto da investigação. Sem portar instrumento de procuração, dirige-se ao órgão investigador competente para obter informações, identificando-se como advogado do investigado. A autoridade competente, em decisão escrita, indefere o postulado por estar ausente o instrumento de mandato e, ainda, ser a investigação sigilosa. Diante dessas circunstâncias, à luz da legislação aplicável, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. O acesso a processo sigiloso é possível a advogados somente quando requeiram a prática do ato, tá? Aqui está errado, beleza? Já vamos chegar lá, tá? Letra B. O acesso dos advogados dos interessados a processos sigilosos romperia com a proteção de que eles mereceriam. Também está errado, já vamos chegar lá. Letra C. O processo sigiloso é acessível a advogado portando instrumento de mandato, tá? Aqui está correta. Por quê? Olha só, presta atenção, tá? O artigo 7º, lá no seu inciso 8º, perdão, 13º, diz aí que são direitos dos advogados, né, examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, vírgula, quando não estão sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópia, podendo tomar apontamentos. Pegaram? Quando não estão sujeitos a sigilo. Então, assim, mesmo sem procuração, quando não estão sujeitos a sigilo. Se você pensar inversamente, isso quer dizer que se você tiver procuração, você pode olhar se tiver em sigilo, tá? É o seguinte, olha só. O advogado, sem procuração,
né? Aqui e o processo com sigilo não pode acesso, tá? Sem acesso. Aí o advogado com procuração e sigilo e o processo em sigilo, aí tá liberado. Pode acessar o processo, tá? O advogado sem procuração e o processo também sem sigilo, também acesso liberado, tá bom? E o advogado com o mandato, né, com a procuração e o processo com sigilo, também liberado. Entenderam a ideia? Então, de novo, olha só. Há autos dos processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não sujeitos a sigilo, tá? Então, se tiver sigilo, tem que ter procuração. Beleza? Legal, né? Então, é aí que a gente vai para frente. Questão número 4. O advogado Walter recebe correspondência eletrônica relatando fatos que o seu cliente apresentou como importante para constar em processo judicial a ser iniciado. Expressamente em outra mensagem, também eletrônica, autorizou a utilização das informações nas peças judiciais. Proposta a ação, os fatos foram publicizados, vindo o cliente a se arrepender da autorização dada. Com isso, busca reverter a situação por ele criada. Diante da informação de que, uma vez nos autos processuais, não poderia haver retirada das petições apresentadas, ameaça o profissional com futura representação disciplinar. O cliente não negou ter autorizado a utilização das informações. Diante de tal quadro, é correto afirmar que, olha só, essa questão, pessoal, antes de tudo, ela está desatualizada, tá? Desatualizada, porque teve mudança do Código de Ética, essa prova é de 2011, tá? Então fique esperto quanto a isso, tá? Hoje, olha só, a gente tem como correta a questão, a letra A, né, que diz o seguinte, ó, mesmo com autorização, fatos considerados confidenciais na relação cliente-advogado não podem ser divulgados judicialmente, tá? Isso vai estar lá no artigo 36, parágrafo 1º, que vai dizer que o sigilo profissional é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que lhe seja feita pelo cliente, e também presumem-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogados e clientes, no caso ali, os e-mails, né? A letra B e a C, elas estão erradas, e a gente vem direto para D aqui, ó, porque a D, essa D, ela era correta lá na época da prova, em 2011, né? Ela é baseada no artigo 27 do antigo Código de Ética e Disciplina, tá? Que dizia assim, ó, as confidências feitas ao advogado pelo cliente podem ser utilizadas nos limites da necessidade da defesa, desde que autorizado aquele pelo constituinte. Mas isso hoje não vale mais, tá? Foca aqui, ó, artigo 36, parágrafo 1º e parágrafo 1º, tá bom? Legal, pessoal. Vamos lá então. Questão número 5. Juvenal, estagiário regularmente inscrito nos quadros da OAB em processo no qual se encontra indicado como tal, retira do cartório os autos do processo, deixando de devolvê-los no prazo legal. Regularmente intimado, mantém sua inércia. Em termos disciplinares, é correto afirmar que, olha só que legal. Letra A. O estagiário não sofre disciplinas, tá? Fica esperto na B agora, olha só. O advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções nesse caso, tá? Segundo o regulamento da OAB, lá no seu artigo 29, parágrafo 1º, diz que o estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os atos sob a responsabilidade do advogado, né? Os seguintes atos sob a responsabilidade do advogado. E o inciso 1º vai dizer que retirar e devolver autos em cartório assinando a respectiva carga. As outras aqui estão erradas, tá, pessoal? Por que eu fiz um destaque na A e na B? Porque nos sites que a gente viu aí, né, os comentários, os gabaritos, as correções da prova e tudo mais, o pessoal fez um BO, fez um caô assim em cima da letra A, tá? Porque o estagiário não sofre sanções disciplinares. Por quê? Porque olha só o que diz ali, né, o parágrafo 1º, sob responsabilidade do advogado. Então a letra B está correta, porque o advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções nesse caso. Então, se o advogado é o destinatário das sanções nesse caso, quer dizer que o estagiário não sofre sanções disciplinares.
Só que, pessoal, a questão ela foi ardilosa nesse ponto, porque o responsável nesse caso aqui é o advogado, no caso aqui da retirada em cartório e tudo mais, é. Só que as questões, elas não querem saber desse caso aqui, elas querem saber do geral. Ó, em termos disciplinares, é correto afirmar que o estagiário não sofre sanção? Aí fica aquela pergunta: em termos disciplinares, de modo geral, o estagiário sofre ou não sofre sanção? Claro que sofre, né? Mais que se vê aí estagiário advogando por conta própria, estagiário advogando e dizendo que é advogado. Então, eles, em termos disciplinares, o estagiário sofre sim sanções. E o advogado responsável pelo estagiário o advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções nesse caso, no caso da questão, tá bom? Fica esperto quanto a isso, tá bom? Para não ficar caindo em pegadinha e tudo mais aí, que depois tem outra questão que é bem parecida com essa também. Olha só, que é exatamente essa, a número 6. Túlio, advogado, é surpreendido ao praticar crime inafiançável, sendo preso em flagrante pela autoridade policial. A OAB é comunicada e, por meio de membro da comissão de prerrogativas, acorre advogado ao local onde estão sendo realizados os trâmites procedimentais. Nos termos das normas estatutárias, é correto afirmar que a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício profissional. Guarda essa aqui, tá? Letra B. O fato de a prisão atingir advogado indica a presença do representante da OAB. Tá? Aqui é o seguinte, pessoal, uma galera confundiu também as assertivas posteriores, por exemplo, só a prisão determinada pelo juiz é que permite a participação do representante da OAB. Letra D, a prisão preventiva é aquela que está circunscrita na atuação da OAB. E a letra B, né, o fato de a prisão atingir advogado indica a presença do representante da OAB. Só que aqui também as assertivas não guardam relação com o caso aqui escrito, né? Túlio, advogado, é surpreendido ao praticar crime inafiançável, sendo preso em flagrante pela autoridade policial. A OAB é comunicada e, por meio de membro da comissão de prerrogativas, acorre advogado ao local onde estão sendo realizados os trâmites procedimentais. Aí a assertiva A diz assim, ó, a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício da profissão. Tá certo, né? Aí foi tentado justificar que, como ele praticou crime inafiançável, não era um crime em decorrência do exercício da advocacia, então isso queria dizer que a OAB tinha que intervir, não tinha que intervir, tinha questão certa, não tinha questão certa e tudo mais. Só que a pergunta mesmo da questão fala aqui, ó, nos termos das normas estatutárias, é correto afirmar que a prisão do advogado que demanda a intervenção da OAB é a originária do exercício da profissão. Ou seja, a prisão no exercício da profissão demanda a intervenção da OAB. É isso que a questão quer saber, porque é o que está escrito lá no estatuto. Ela não quer saber se ele praticou crime inafiançável ou não. Ali ela contou uma historinha para te cair na pegadinha, tá bom? Fica esperto quanto a isso, tá? Então é isso. Matamos aí a questão número 7. Vamos fazer um intervalo, dar uma revisada no que a gente viu até agora e a gente já volta, beleza? Vamos lá. E aí, pessoal, nosso primeiro checkpoint aqui na aula, vamos só dar um review, porque tem 12 questões de ética, tá? Bastante coisa, tá? Vou só dar uma passada rapidinho no que a gente viu até agora, nessas primeiras 6 questões, depois a gente continua nas demais, tá? Vamos lá, olha só. Na primeira questão, nós vimos sobre infração disciplinar, né? Então, o artigo 34, e é a questão lá do usuário mesmo de drogas e tudo mais. Então, isso, infelizmente, ou, né, é uma questão de doença ou não, né? Vai saber também. Mas, de qualquer maneira, é infração, tá? Então, é o artigo 34, inciso 25, a linha C, tá? Que constitui ali infração disciplinar, a embriaguez ou toxicomania habituais, tá? A questão número 2, nós falamos sobre o advogado a integrar mais de uma sociedade de advogados. Até pode, mas não no mesmo estado, né, na mesma seccional. Artigo 15, parágrafo 4º, né? Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho seccional. Tá bom? Fique esperto quanto a isso. Na questão número 3,
nós vimos a questão do sigilo, né? E essa questão teve uma alteração do último código de ética para esse, tá? Então hoje não, perdão, pessoal, confundi, tá? É a questão do acesso, é sigilo ainda, é sigilo, só que é do acesso com ou sem procuração, tá? Então, só para você ficar ligado, olha só, advogado sem procuração e o processo com sigilo não pode, tá? Acesso negado. Advogado com procuração e o processo com sigilo, acesso liberado, tá? O advogado sem procuração e o processo sem sigilo, tá liberado, né? E o advogado com a procuração, com o mandato e o processo com sigilo, acesso liberado, tá bom? Então, olha só, nós só teremos o acesso negado se o advogado não tiver a procuração e o processo for com sigilo. Daí é negado, daí não vai dar. Nas demais possibilidades, é bem tranquilo, tá? Na questão número 4, nós falamos. Aí sim, agora é a questão do sigilo profissional, né? Porque hoje, né, atualmente, com o novo Código de Ética, artigo 36, parágrafo 1º, sigilo profissional é de ordem pública e presumem-se confidenciais as comunicações ali entre o cliente e o advogado, tá bom? E aí não pode ser divulgado aí judicialmente, tá bom? Mesmo e dependendo da solicitação de reserva que seja feita pelo cliente, beleza? Na questão número 5, aí a gente foi lá no Regulamento Geral da OAB, artigo 29, tá? Aí falou sobre a questão do estagiário, né? Tudo que o estagiário faz, entre aspas, né, é responsabilidade do advogado, do qual é responsável ali pelo contrato dele. Então, retirar a carga, o processo em carga, ele retira, assina, mas a responsabilidade é em nome do advogado, tá? Daí a gente discutiu ali sobre a pena, aliás, assim, me fugiu a palavra agora aqui, a responsabilidade mesmo, né? Se a sanção, essa é a palavra, a sanção, se seria para o advogado ou se seria para o estagiário. Pessoal, nesse caso, responsabilidade do advogado, beleza? Só que assim, toma cuidado, né? Não é porque é o advogado que é responsável pelo estagiário que estagiário não pode receber sanção. Pode sim, porque né, tem um monte de estagiário aí que se passa por advogado, esse tipo de coisa. Então, né, cuidado, tá? Cuidado com isso, beleza? Aí na questão número 6, a gente viu também direitos do advogado, tá? E aí teve aquele trocadilho da questão, né? Que o advogado foi preso, contaram uma historinha para ti, dizendo que o crime era imprescritível, inafiançável, e aí tinha que ter a OAB ou não. Só que nas assertivas, eles escreveram lá, de acordo com o estatuto. Não era de acordo com a questão, era de acordo com o estatuto. Então, praticamente, eles ignoraram a questão, né? Então, tem que ficar esperto, interpretar bem a questão ali, né? Para não cair nesse tipo de situação. Então, é direito mesmo do advogado, né? Ter a presença de um representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da profissão, tá? E aí, quando não for, né, para a lavratura do auto e tudo mais, sob pena de nulidade. E aí, nos demais casos, tem que comunicar, fazer uma comunicação expressa à seccional da OAB, mas isso não quer dizer que vai ter alguém da OAB lá quando tu for preso, por exemplo, sei lá, bêbado, sei lá, qualquer coisa, qualquer outro crime que não seja no exercício da profissão, tá? Fique esperto quanto a isso, beleza? Vamos voltar para o nosso episódio, vamos lá. Show de bola, pessoal. Voltando então aqui para nossa questão número 7 agora. Tá legal, né? Bastante questão aí pra gente conversar, né? Olha só, questão número 7. Eu só fiquei devendo, pessoal, antes da questão número 7, eu fiquei devendo para vocês a justificativa da questão número 6 da letra A, tá? Ali você vai se basear no artigo 7º, tá? Artigo 7º, inciso 4º, beleza? Ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo sob pena de nulidade e, nos demais casos, comunicação expressa à OAB, tá bom? Beleza, agora vamos para a nossa questão número 7 aqui. Olha só, diz a questão número 7. Em termos do processo disciplinar perante a OAB, é correto dizer que, havendo representação contra presidente de seccional, o órgão competente será. Aí quem que será, né? Será o Conselho Federal, tá? É a letra B, beleza? Diretão. Por quê? Isso tá lá no artigo 58 do Código de Ética, tá?
Lá diz o seguinte, olha só: recebida a representação, o presidente do conselho seccional ou da subseção, quando esta dispuser de conselho, designa relator por sorteio um de seus integrantes para presidir a instrução processual. Aí o parágrafo quinto vai dizer o seguinte: a representação contra membros do Conselho Federal e presidentes dos conselhos seccionais é processada e julgada pelo Conselho Federal, que é o que está aqui na nossa questão, né? Representação contra presidente da seccional. Então, o órgão competente será o Conselho Federal da OAB, beleza? Sem problema, né? Tranquilinha essa daqui. Olha só, número 8. A número 8 diz assim, ó: Semprimônio, ou semprônio, reside no estado W, onde mantém o seu escritório de advocacia, mas requer sua inscrição principal no estado K, onde, em alguns anos, pretende estabelecer o seu domicílio. No concernente ao tema, à luz das normas estatutárias, é correto afirmar que, olha só, letra A, o advogado pode eleger qualquer seccional para inscrição principal ao seu arbítrio. Tá errada, tá? Já explico. Letra B, o Conselho Federal pode autorizar a inscrição principal fora da sede do escritório do advogado. Também está errado, a gente já vai ver o motivo. Letra C. Na dúvida entre domicílios, prevalece o da sede principal do exercício da advocacia. Também está errada. E a letra D, que é a nossa correta, diz assim, ó: a inscrição principal está subordinada ao domicílio profissional do advogado. Tá bom? Onde é que a gente está vendo isso? Lá no artigo 10, beleza? Que diz que a inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. Aí o parágrafo primeiro vai dizer assim: considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo na dúvida o domicílio da pessoa física do advogado. E aí, por fim, o parágrafo terceiro diz que, no caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o conselho seccional correspondente. Beleza? Joia, então. Foca ali no domicílio profissional, tá, pessoal? O domicílio residencial tem nada a ver, só no segundo caso, tá? Questão número 9 agora. A prescrição para a cobrança de honorários advocatícios tem como termo inicial, consoante as normas estatutárias, o seguinte. Vamos lá. Letra A. Todas essas questões aqui, pessoal, elas estão baseadas no artigo 25, tá? 25. Aí tem os seus incisos. Olha só. Letra A. O início do contrato de prestação de serviços, aqui está errada, né? É o inciso 1 do artigo 25, que vai falar que é do vencimento do contrato, se houver, do vencimento do contrato, tá? Já começa a prescrição. Letra B. A sentença que julga procedente o pedido em favor do cliente do advogado também está errada. Daí é o inciso 2º do artigo 25, que diz que é do trânsito em julgado da decisão que fixar os honorários, tá? Letra C, da data da revogação do mandato. Opa, aqui é o inciso 5º e está correta, tá? Que fala que é da renúncia ou revogação do mandato, belezinha? E a letra D, que também está errada, diz que é o dia do primeiro ato extrajudicial. Também está errado. A gente vai basear no inciso 3º do artigo 25, que diz que é da ultimação do serviço extrajudicial, não do primeiro. Beleza? Legal, pessoal. Show. Vamos aí para a nossa questão número 10 agora. A 10 diz o seguinte, olha só. Caio é eleito senador da República e escolhido para compor a mesa do referido órgão legislativo. Como advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB, pretende atuar em causa própria e realiza consulta nesse sentido à OAB. Quanto ao tema em foco, de acordo com as regras estatutárias, é correto afirmar que a atuação de Caio... O que é essa atuação de Caio? Vamos lá. A letra A diz assim, ó: é possível, pois a função exercida caracteriza mero impedimento. Está errado, beleza? Letra B. Não é possível, sendo o caso de incompatibilidade mesmo em causa própria. Aqui está certinho a nossa letra B. Porque a gente vai lá no estatuto, no capítulo das incompatibilidades e impedimentos, e vamos ler o artigo 28, que vai dizer que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Inciso 1º, chefe do Poder Executivo,
e membros da mesa do Poder Legislativo e seus substitutos legais. Então, por isso que não é possível, né, o Caio, sendo caso de incompatibilidade, mesmo em causa própria, ele continuar exercendo a advocacia, sendo escolhido para compor a mesa do Senado Federal, tá bom? A letra C e D estão erradas. Ela dizia que ali era correto afirmar que a atuação em causa própria constitui uma exceção aplicável ao caso. Está errado, porque não tem exceção nesse caso aqui, né? E a letra D fala que poderá ocorrer nessa situação mediante autorização especial. Também não pode ocorrer. Joia? Questão número 11. Vamos lá. De novo o Caio aqui pra gente. Ó, o Caio, perdão, é ele mesmo. Agora sim. Ó, Caio, professor vinculado à Universidade Federal, ministrando aulas no curso de Direito, resolve efetuar em causa própria, resolve atuar, perdão, em causa própria, pleiteando benefícios tributários em face da União Federal. Nos termos do estatuto, é correto afirmar que, entenderam, né? O Caio, ele é professor vinculado a uma universidade federal, ministrando aulas no curso de Direito, e ele resolve atuar em causa própria, pleiteando benefícios tributários em face da União Federal, ou seja, empregadora dele, tá? Vamos desenrolar isso aqui. Letra A. A situação é peculiar no que permite o exercício da advocacia mesmo contra a entidade vinculada. Beleza? Essa é a correta, tá, pessoal? Diretão. Onde é que está isso? Artigo 30, que vai dizer, né, do estatuto, que vai dizer que são impedidos de exercer a advocacia inciso primeiro, os servidores da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública, que os remunere ou a qual seja vinculada à entidade empregadora. Até aqui tudo bem, só que a gente tem o parágrafo único que diz que não se inclui nas hipóteses do inciso primeiro os docentes dos cursos jurídicos. Então, eles sim podem ingressar contra a sua própria empregadora, tá bom? Joia. Podem postular, no caso, né, atuar ali contra a sua própria empregadora, tá? E a questão número 12, para a gente encerrar esse papo, fala o seguinte, ó, Mévio aceita defender um cliente. Após ampla pesquisa, verifica que a legislação ordinária não acolhe a pretensão dele. Elabora, pois, a tese de que a legislação que não permite o acolhimento da pretensão de seu constituído padeceria do vício de inconstitucionalidade e recomenda que não haja o cumprimento da referida norma. À luz das normas estatutárias, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. A situação é permitida diante do possível vício alegado pelo advogado. Joia? Aqui, pessoal, essa letra A ela é a correta. A gente vai se basear lá no artigo 34 do Estatuto, que diz que constitui infração disciplinar. Inciso 6º, advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé, quando fundamentado na: número 1, inconstitucionalidade; 2, na injustiça da lei; 3, ou em pronunciamento judicial, tá bom? Pararilará. Opa, e aí, pessoal, beleza? Olha só, questão número 7, então, né? Vamos fazer aquele review e encerrar a nossa aula, tá? Vamos lá, olha só. Nós vimos na questão número 7 sobre uma representação contra o... Contra quem mesmo? Contra o presidente da seccional, né? Foi isso aí mesmo. E aí, quem que é o responsável, né? Qual é a competência? Conselho Federal, tá bom? Isso você não pode esquecer, artigo 58, tá? Do Código de Ética. Na questão número 8, nós vimos sobre a questão das inscrições e tudo mais, né? A inscrição principal, ela fica subordinada ao domicílio profissional do advogado, tá? Então, assim, se ele quiser ter mais de uma inscrição e mais de uma seccional, pode ter. Se ele quiser morar no Rio de Janeiro e trabalhar em São Paulo, não tem problema, a inscrição dele fica lá em São Paulo. É domicílio profissional do advogado, tá? Artigo 10, tá? Fique esperto quanto a isso. Na questão número 9, nós falamos sobre prescrição para a cobrança. E aí tinha várias opções que tentava fazer um trocadilho ali contigo, tá? Daí o artigo 25 diz que prescreve em 5 anos e aí tem vários pontos de partida. Naquela questão, a correta era a letra C, né, que era da renúncia ou revogação do mandato. A partir daí, 5 anos para começar o prazo de prescrição para cobrar
esses honorários, tá? Aí veio a questão número 10, falando sobre aquele cara lá que foi eleito senador e aí foi chamado para compor a mesa do Congresso do Legislativo, tá? Neste caso, é incompatível, tá? Não é possível, né, compondo a mesa do Poder Legislativo, sendo o caso de incompatibilidade mesmo em causa própria, beleza? Artigo 28, inciso 1º do Estatuto, tá? Na questão número 11, nós vimos sobre o professor, porque tem aquela regra, né, de não poder advogar contra a fazenda que te emprega, beleza? Só que o caso de professor é uma exceção. Então, se o professor dá aula na Universidade Federal e ele quiser ingressar com uma ação, ou representar, aliás, né, um cliente contra a Universidade Federal, ou nem a universidade, mas uma autarquia federal, por exemplo, ele pode, tá? Sem problema nenhum. Artigo 30, tá? Parágrafo único lá do Estatuto também. Não se incluem nas hipóteses do inciso 1º os docentes de curso jurídico, beleza? E aí, para encerrar, falamos na questão número 12 sobre, de novo, infração disciplinar, né? Veja quantas questões sobre infração disciplinar caíram aqui, né? Então, o advogado ele pode sim advogar contra a literal disposição da lei, presumindo-se a boa-fé, quando fundamentado na inconstitucionalidade de uma lei, beleza? Então, ele pode fazer isso sim. No mais, pessoal, a gente encerra por aqui, agradece a audiência e fica com a gente aí para os próximos vídeos. Tudo que a gente está falando aqui está lá no Instagram, vai ter alguma coisinha lá, perdão, o contrário, está lá no Spotify e vai ter alguma coisa no Instagram relacionado a isso também, tá bom? No mais, tchau, tchau.